Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo não podia comemorar melhor esses 130 anos com a liderança do Campeonato Brasileiro. 3 pontos de vantagem em cima do vice-líder Palmeiras. Mas agora o foco tem que ser total no clássico de quarta-feira, porque pela tabela do Flamengo parece ser o jogo mais difícil dessa reta final. E você, torcedor rubro-negro, qual jogo você acha que vai ser mais difícil até o fim do campeonato? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Faltam 5 rodadas para acabar o Brasileirão. O Flamengo está de volta à liderança, goleou o Sport no sábado, viu o Palmeiras perder para o Santos. Fase tá boa. E essa alegria toda no final de semana em que comemorou 130 anos de história. Parabéns, Flamengo. 130 anos de alegria. Parabéns, parabéns, Flamengo. No Rio não tem outro grau. Parabéns, nação. E hoje eu vou comer seu bolo. Muito bom, é. A gente vai dividir porque eu tô de dieta. Feliz aniversário, torcida do Flamengo. Feliz aniversário, Flamengo! Tá uma delícia. Tá de parabéns. Foi o aniversário perfeito. O Flamengo tá de volta à liderança do Brasileirão. Esse ano não tem pra ninguém. Segue o líder. Vamos pra cima. Pra cima. No sábado, goleou o Sport. E ainda viu o Palmeiras perder pro Santos na Vila Belmiro. Gol de Rollheiser. Gol! Mas antes de ficar bom, começou meio esquisito, hein? Pablo fez 1-0 pro Sport no Recife. Só que aí o Matheus Alexandre tomou o segundo amarelo, foi expulso. O Flamengo empatou nesse golaço do Luiz Araújo. E logo depois Ramon Menezes também levou o segundo amarelo. O Sport passou a jogar com 2 a menos. Aí ficou fácil demais, né? O Flamengo amassou no segundo tempo. A virada foi nesse gol esquisito do Juninho. O do Bruno Henrique foi bonito. O quarto foi do Ayrton Lucas. E aí entra a história do Douglas Telles, de 18 anos. Entrou pela primeira vez no profissional do Flamengo e 39 segundos depois fez o gol. Logo no primeiro toque na bola. 5-1 Flamengo. Não tem pra ninguém. Líder agora. Faltam ainda 5 rodadas. Abraço, saudações ao Alviverdes. Palmeiras já entreguei, já. Campeão brasileiro e da Libertadores. Dia 29 nós vamos botar mais uma praquinha aqui na taça. Dia 28 já ganhamos já. Dia 29. 29, Tetra da Liberta. É nóis. Mengão! Vamos ser campeões. Esse é o clima. Fico com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, e chuta 2 vezes até abrir o placar. Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3 a 1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o dedo. E para fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu.
O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube. No aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande, e já temos que planejar 2026, porque o Sport precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí era não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. Com a gente. A tela é sobre isso? Não, são os próximos jogos, tá? Boa. Então a gente tá vendo a sequência. Agora o Flamengo tem um clássico contra o Flu e o Palmeiras faz 2 jogos em casa, Vitória e Fluminense. Depois o Flamengo pega o Red Bull Bragantino, que tá emendando essa sequência de vitórias. Mas aí atenção, porque os últimos 3 jogos do Palmeiras, por conta das mudanças ali na tabela, né, da alteração das datas, o Palmeiras faz os 3 jogos fora de casa. Os 3 últimos. E o Flamengo recebe o Atlético, ou melhor, joga fora contra o Galo, joga em casa contra o Ceará. E na última rodada, Maião, hein? Joga contra o Mirassol. E só pra gente lembrar que são essas próximas 2 rodadas, depois já tem aí a decisão da Libertadores. Vamos lá, hein, Mari? 5 rodadas, o Flamengo com 3 pontos de vantagem reassumiu a liderança. Como é que você vê esse cenário, esses 3 pontos? Qual é o tamanho dessa vantagem? É definitiva essa diferença? Não é? Como é que você enxerga? Não fosse o Palmeiras o adversário, acho que talvez a gente poderia falar com um pouco mais de tranquilidade sobre ser uma pontuação ali, né? Uma mínima vantagem, só que um pouco mais confortável. O Palmeiras vai buscar até o fim. Eu acho a tabela do Palmeiras mais acessível do que a do Flamengo. Vamos ver de novo ali a tela. Você acha que é mais difícil? Mesmo saindo para fazer esses 3 jogos fora, mesmo com o Grêmio, Atlético e Ceará. Atlético, onde a gente está falou... a dificuldade do Flamengo, desculpa? Para mim tá com o Fluminense, para mim tá com esse momento agora atual do Bragantino e o Mirassol fora. Porque se a gente pensa numa possibilidade desse título acontecer só na última rodada, a última rodada do Flamengo é muito pior do que a última rodada do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras saindo para enfrentar o Ceará. É o que a gente viu agora, né, nesse final de semana. O Palmeiras saiu para enfrentar o Santos e o Flamengo pegou o Sport. Olha o resultado. Essa próxima rodada, se a gente for parar para pensar. O Flamengo tem um clássico contra o Fluminense e o Palmeiras tem um jogo mais acessível, mesmo o Vitória, né? Vitória precisa pontuar, né? Num bom momento, precisando lá sair da zona de rebaixamento, mas é o óbvio. É o Palmeiras em casa contra o Vitória. Acho que exatamente o que a gente viveu na última rodada é o que vai acontecer novamente agora. Um clássico de um lado. Libertadores entra depois do Bragantino e Fluminense. Isso. Você tem, por exemplo, aí 3 adversários que são os mesmos, tá? Os 2 vão enfrentar o Fluminense, o Galo e o Ceará. Isso já é curioso também. E tem assim, puxando o recorte um pouquinho antes, né? Eu lembro que há 2 semanas, mais ou menos, quando a gente mostrava essa sequência dos 2 times, a gente até falava, a sequência do Palmeiras é pior, porque ele vai ter os clássicos contra o Santos e vai ter o Mirassol. Mirassol fora. E foi onde o Palmeiras deixou os pontos, gente. Foi onde derrapou, exatamente. O Mirassol a gente já tem falado há bastante tempo, né? Tanto que é por isso que chega até a última rodada, em aberto, porque o Flamengo vai pegar o Mirassol lá, no Maião. E assim, o Palmeiras pode, por exemplo, pegar ali um Atlético e um Ceará, né? Já ali os 2 mesmo sendo fora, brigando por nada. Se a gente for parar para pensar. O Ceará, tudo bem, já está na metade de cima da tabela, pode ali sonhar, né? Com alguma vaga de competição sul-americana, mas o Atlético, por exemplo, né? Via brasileiro, já é muito difícil de conquistar a questão de Libertadores. Eu acho que nem sei se ainda tem chance, para falar a verdade. Ainda tem esse papel. Mas é bem, né, bem pequenininha, bem restrita ali. Então, se o Atlético, por exemplo, já vence a Sul-Americana esse final de semana, que a gente vai acompanhar aqui, né, nos canais ESPN, pode chegar ali na penúltima rodada sem brigar por nada. Então, o Palmeiras pode ter ali uma situação um pouco mais tranquila. Então, novamente, o Mirassol, né? Pior do que o Palmeiras ter tido 2 clássicos, né? 2 vezes contra o Santos, foi um deles ser no meio da data FIFA. Foi ali que ele perdeu o jogo. Assim. E
o jogo em Mirassol também, aquele pesou muito pro Palmeiras, porque é difícil, mas era um jogo ainda com o Palmeiras completo. Ali não tinha o que fazer. Assim. Ali era o Mirassol. Fora, ali era o Mirassol, era o quarto Mirassol. Mas você jogar com um clássico, né, contra o Santos, precisando sair da zona de rebaixamento, sem vários dos seus jogadores, foi ruim. Ô, Rafa, como é que você viu essa sequência, então, que muda a liderança do campeonato? Esses tropeços do Palmeiras, eles são aceitáveis nessas condições ou não? E essa vantagem do Flamengo é definitiva ou não para você? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, a Mari, ao Jair, sou fã de esporte. Vamos lá, primeira pergunta. Sim, são justificáveis pelas circunstâncias e não. Eu acho que a vantagem do Flamengo não é definitiva. Eu acho que a gente tem que analisar algumas questões para poder fazer essa projeção dos últimos 5 jogos de cada um. Primeiro, na perspectiva do Flamengo, é necessário mais do que nunca que o Flamengo gabarite os jogos no Maracanã. Não dá para imaginar a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro sem fazer os 9 pontos em casa. Olha lá o que houve, Jailson? Que da palmeirense aí atrás. A palmeirense aí atrás. Passou a palmeirense? Passou, né? Tô vendo ali um casal. E tem um casal rubro-negro depois aqui, ó. Vai passar agora também. Aqui, ó, a convivência é totalmente harmônica entre os rubro-negros e os palmeirenses aqui nos arredores do Maracanã. Mas eu dizer o seguinte, que na perspectiva do Flamengo, precisa gabaritar os jogos do Maracanã. Ganhar as 10 partidas, esses 9 pontos são inegociáveis para ser campeão brasileiro. E na perspectiva do Palmeiras, tem que gabaritar os próximos 2 jogos. Contra o Vitória e o Fluminense jogando no seu estádio, para tentar reassumir a liderança, contando com o Flamengo tropeçando diante do Fluminense ou do Bragantino, ou até mesmo dos dois. Então, estas próximas 2 rodadas vão dar o tom para o Palmeiras. A Mari falou que os 3 últimos jogos como visitante não fazem tanta diferença assim. Eu acho que a essa altura do campeonato acabam fazendo, principalmente porque dos 3 jogos, 2 são contra times que ainda têm o que fazer no campeonato. E aí acredito que isso possa ter um impacto também no jogo do Palmeiras. Mas o fiel da balança, gente, vai ser o Atlético Mineiro campeão ou não da Sul-Americana. Quem pega o Galo logo depois do jogo da Sul-Americana é o Flamengo. O Palmeiras pega só na outra semana. Isso faz toda a diferença. Porque o Atlético campeão contra o Flamengo tende a jogar um pouco mais relaxado, embora exista uma rivalidade histórica, além da relação ótima que existe hoje entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Se o Atlético não ganhar a Sul-Americana, vai com tudo para cima do Flamengo, e aí o jogo ganha um outro contorno no dia 25. Então, eu acho que o fiel da balança do título brasileiro vai ser o jogo entre Flamengo e Atlético no primeiro momento. Aliás, serão os jogos do Atlético contra o Flamengo e contra o Palmeiras. É aquele assunto que a gente estava projetando, o jogo da ressaca. Né? Se é jogo da ressaca ou se é jogo da depressão. Ou se é jogo da empolgação e o jogo do... mas eu acho que tem um outro ponto aí que pode ser o fiel da balança, que é a decisão da Libertadores. Isso é mais forte ainda, não é, Mari? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o perdedor da Libertadores, ele pode ser um duplo perdedor da temporada. Porque ele pode perder o título continental e o título do Campeonato Brasileiro. E aí isso mexe demais, né, com esses 2 times, né, que investem, enfim, que há várias temporadas brigam pelos títulos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Então, acho que sim. Acho que Libertadores vai ser fiel da balança. Quem que eles pegam depois? Deixa eu ver rapidinho ali a tabela de novo. Vão faltar 3 rodadas ainda. Não, mas o jogo seguinte... Atlético, o Flamengo pega o Atlético e o Palmeiras pega o Grêmio. Isso. Aí depois o Flamengo pega o Ceará, o Palmeiras pega o Atlético e o Mirassol. E o Flamengo fecha com o Mirassol e o Palmeiras com o Ceará. Voltou da Libertadores. O Flamengo joga onde? Fora contra o Galo. Ah, fora contra o Galo? Isso. E o Palmeiras joga fora? Não. Joga contra o Ceará em casa. Não são 2 antes? Olha lá. O Flamengo volta na Libertadores, pega o Ceará em casa e pega o Mirassol fora. Então é o Palmeiras fora. O jogo do Galo o Palmeiras o jogo joga do Galo 2 partidas antes. fora de casa. É porque é o seguinte, depois da Libertadores, o Palmeiras faz 3 jogos do Brasileiro. Porque esse jogo do Galo era antes, passou para depois. Justo. É isso? Não, faz 2 também. Antecipou, gente. A mesma coisa. A quantidade de jogos é a mesma. O Palmeiras vai pegar... A dúvida do jogo do Palmeiras com o Atlético é se era no dia 3 ou no dia 4. Que trocou o jogo contra o Vitória pelo jogo contra o Atlético. Seria Palmeiras e Vitória, a penúltima rodada, Palmeiras em casa. Agora vai ser o Atlético Mineiro fora de casa. Enquanto que o Flamengo pega o Ceará em casa e pega o Mirassol na última rodada visitante. Porque a gente falou que o jogo da ressaca do Galo vai ser o Galo é antes. Né? Então é antes da Libertadores. São três antes e 2 depois. O Flamengo precisa do Atlético campeão da Sul-Americana.
Eu tinha falado que eram 2 rodadas e depois... Não, são 3 rodadas do Brasileiro antes da Libertadores. 2 depois. É porque já tem agora meio de semana, e depois final de semana, e depois... Perfeito. Então, voltando da Libertadores, o Flamengo recebe o Ceará e o Palmeiras joga fora contra o Galo. Eu lembrei de vocês no domingo. No domingo? No domingo. Por quê? Logo que acordei. Que honra. Olha aí. Porque acordei, vi a rede social, o pau tava torando na timeline, porque entrou naquela conta das 2 derrotas seguidas. Ah, verdade. E ninguém tem paz depois de 2 derrotas. Nem o Abel Ferreira. Nem o Abel Ferreira. Verdade. Já tava fora daqui. Loucura isso daí. Eu vi por alto. Mas foram 2 derrotas. A inversão dos números, né, Bruno? Como é que é, Rafa? A inversão dos números, né? Porque 2 rodadas atrás, o Palmeiras tinha 75% mais ou menos, né? Tem uns quebradinhos aí de possibilidade de título e o Flamengo 25%. Passadas 2 rodadas, o Flamengo passa a ter 75% e o Palmeiras passa a ter 25%. Grosso modo, o torcedor não deve se guiar ou direcionar o seu pensamento em cima destas projeções. Elas existem, elas fazem bem ao futebol, elas têm uma relação científica importante, que envolve, inclusive, a cultura do próprio campeonato. Eu acho que isso tem que ser considerado. O campeonato não surgiu no meio do nada. Faz mais de 20 anos que nós temos o brasileiro com pontos corridos. Então, existe um estudo, uma metrificação. Mas o negócio é jogar e ganhar. Porque 2 rodadas mudam tudo, até os números. Não, até no primeiro tempo do jogo Flamengo e Sport... Você via a torcedor do Flamengo bravo. Ou o empate, né? No primeiro tempo, ali, quando o Sport estava vencendo ainda a partida, já estava Flamengo mal, não sei quem errou na saída de bola, não é, Jailson? Sim, tava... E claro, o torcedor ele vai agir assim. Ainda mais que era contra o Sport, né? Isso. O Sport já rebaixado, então tu via o Flamengo na luta pelo título, sabendo que, por exemplo, o Palmeiras ia pegar o Santos, né? Então o Flamengo tinha a obrigação de vencer o Sport. De fato, o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim. Eu tava aqui analisando só aquela sequência, cara. Qual? Do pós-Libertadores, é difícil que o Palmeiras perca ponto para Atlético e Ceará. E o Flamengo pode perder ponto para o Mirassol. Também acho. Então, assim, a questão dessas 3 rodadas, óbvio, a gente está falando aqui, né, rodada a rodada, mas, por exemplo, se chegar empatado, tá, num cenário que chega na pontuação igual até a final da Libertadores, né, o pós... fique mais favorável ao Palmeiras do que o Flamengo. Mas se chegar com a mesma pontuação... Sim, se não tiver vantagem, tá? Se for tudo para a última rodada. Se for tudo para a última rodada. O Palmeiras tem vida melhor. O jogo do Flamengo é mais difícil. É mais difícil. E sem dúvida. E o Palmeiras tem a vantagem do critério de desempate, né? Se terminar os 2 com os mesmos pontos, o Palmeiras é o campeão brasileiro. Isso também conta e pode contar numa reta final. Mas é para isso que eu digo que o Palmeiras não pode negociar os jogos contra a Vitória e Fluminense. Se o Palmeiras quisesse ser campeão brasileiro mais uma vez, já é o maior vencedor da história do campeonato. Se quiser fazer isso mais uma vez em 25, vai precisar obrigatoriamente 6 pontos. Não adiantam 4, muito menos 3. Esses 2 jogos contra Vitória e Fluminense determinarão se o Palmeiras vai continuar brigando pelo título ou não. E tem uma outra conta que é bem interessante, que é a seguinte, ó. A gente normalmente fazia uma conta aqui que com 74 pontos um time já basicamente confirmava um título brasileiro. Então, você vê, o Flamengo tem 71 pontos. Porque o vice-campeão, até alguns anos atrás, o vice-campeão com a maior pontuação tinha chegado a 72. Então, você pensava assim, com 74 já tem até uma folga. Isso foi assim no Campeonato Brasileiro de 2006 para cá, durante quase 20 anos. 15, 18 anos pelo menos. Mas olha só, então a gente estaria falando que o Flamengo só precisaria de uma vitória em últimos 5 jogos. Então olha como a régua está muito mais alta esse ano. É isso que a gente estava falando desde o início, né? As outras o campeão equipes vai fazer mais de 80 pontos, com certeza. Mais. As outras equipes oscilam. Flamengo e Palmeiras não oscilaram tanto quanto durante o campeonato, né? Obviamente, teve, por exemplo, a derrota recente do Flamengo com Fortaleza e agora o Palmeiras, que acabou perdendo para o Santos, que está disputando na parte de baixo da tabela. Mas a oscilação exatamente, durante o campeonato como um todo, né? O Flamengo e o Palmeiras não. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, Flamengo não poderia comemorar 130 anos de uma forma melhor do que senão, né? Com a vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro, 3 pontos de vantagem.
Tem gente que fala que é muita coisa, tem gente que fala que não é muita coisa, mas pra mim é uma vantagem considerável. Não era muita coisa quando, tipo, tava ponto a ponto, 1 ponto, mas agora 3 pontos ali já conseguem dar uma folga, né, uma margem aí pro Flamengo, que mesmo se perder um jogo e o Palmeiras ganhar o outro, aí continua líder, porque continua com o mesmo número de vitórias, só que com saldo de gol maior, né, que é o segundo critério de desempate. Mas a realidade é que, pra mim, o jogo mais difícil até antes da final é esse contra o Fluminense, que eu acho que vai ser decisivo aí também para o restante do campeonato, porque não pode tropeçar de jeito nenhum, né? Porque a gente sabe como é que é clássico, o time do Fluminense é bem montado, bem arrumado, e o Flamengo tem que jogar com toda a raça possível, toda a seriedade possível para conseguir esse resultado e daí se consagrar campeão brasileiro, faltando aí 5 rodadas para o fim do campeonato. Para mim, esse vai ser o jogo mais difícil dos 5 jogos que ainda restam. Quero saber de você, torcedor, lógico, tirando a final, qual vai ser o jogo mais difícil nessa reta final de brasileiro. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.